Em 2017 foi publicado um livro muito interessante de Ben Fried. Ele tratava da história de Robert Mugabe. Robert Mugabe foi um dos presidentes do Zimbábue. O nome do livro era Zimbábue, por dentro de uma história desonesta. Por quê? Tinha escândalos de corrupção, um caso que devastou o país. E começou com a autorização do Congresso para que o presidente gastasse demais. E ele gastou tanto e gostou daquilo que destruiu o país. Ou seja, gastou muito mais do que devia. E essa história ficou marcada, como dentre outras histórias de líderes mundiais que destruíram as suas nações devido à sua ambição. Pois é, mas nem sempre as coisas acontecem de forma isolada. Tem histórias que se repetem. E a Folha de São Paulo está tentando fazer um alerta aqui com um editorial que fala mais ou menos a mesma coisa. Licença para gastar. É o nome do editorial da Folha de São Paulo. Livrar um presidente de um processo por crime de responsabilidade incentiva despesa. Eu vou te explicar o que esse editorial da Folha de São Paulo fala. Você viu falar do tal do arcabouço fiscal ou calabouço fiscal, como muitos chamam? Pois é. Ali é a regra que veio para substituir o teto de gastos. Teto de gastos quer dizer o seguinte: eu posso gastar até X. Se eu gastar além disso, eu vou super endividar e o país vai ficar quebrado. Então, eu tenho um limite do que eu posso gastar. Seu teto de gastos. Lula não quer ter um limite. Ele quer gastar à vontade. Só que o mercado pressionou que ele tivesse um limite e inventasse alguma coisa para não deixar a bel prazer. Aí o Haddad inventou o arcabouço fiscal, ou seja, mudou o nome e mudou as regras. Agora chama arcabouço fiscal. E nessa regra, Lula tem um mínimo para gastar agora. Ele tem que gastar no mínimo X, o que já começa errado. E ele colocou uma regra máxima também, mas essa regra ela é variável. E outra, expansível demais. Muito, mas muito pior do que o teto de gastos. Só que tem uma coisa muito pior aqui. Existe uma lei que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o presidente gastar além, ou seja, gastar mais do que esse teto de gastos, ele responde por crime de responsabilidade lá na lei do crime de responsabilidade, tá? Da responsabilidade fiscal. O fato é que no arcabouço fiscal, o Haddad tira esse crime, está no projeto. E é isso aqui que a matéria da Folha de São Paulo fala. Liberar para que Lula não responda por crime de responsabilidade, para que ele gaste além do teto, que já é alto e que o Haddad está prevendo, é uma licença para gastar. E quem vai pagar essa conta é você e sou eu. E a gente não é trouxa para ficar pagando esse tipo de coisa, bancando luxos da companheirada. Não tá certo. Então, você vê que a própria Folha de São Paulo já não está nem um pouco satisfeita com a gestão Lula. E já que a gente está falando de mídia, olha só esse editorial do CNN. Você vai ver que tem uma mensagem subliminar por trás dessa matéria da CNN. Após a CNN revelar a atuação do GSI, oposição aumenta a pressão por CPMI de 8 de janeiro. Vamos lá. Foi a CNN que conseguiu um vídeo que o Congresso não conseguiu, que vários parlamentares não conseguiram, mas a CNN conseguiu. Como? Não se sabe. E nem vai saber. Por quê? Porque a CNN tem o direito constitucional do sigilo da fonte. Imagina se todo mundo que denunciasse um crime, denunciasse alguma coisa grave para um jornal que tem a liberdade de imprensa, essa pessoa tivesse que ser exposta e punida pelo governo posteriormente. Então, o sigilo da fonte é resguardado, está previsto constitucionalmente. O Alexandre de Moraes já tentou quebrar isso algumas vezes, mas mesmo assim ele recuou e voltou atrás. A CNN liberou essas imagens, e essas imagens deram um tapa na cara do Lula, fazendo com que Lula agora tenha que encarar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E a CNN
traz aqui uma mensagem subliminar que, graças à atuação da CNN, ou seja, após a revelação da CNN, é que a oposição aumentou a pressão pela CPMI, ou seja, a CNN quer ver o Lula caindo. Você sentiu isso aqui nessa mensagem subliminar da CNN ou acha que eu estou ficando maluco? Coloca no seu comentário aí, que é importante. Eu, na minha visão, a CNN gostou do que fez e eu acho que vai acontecer de novo. E eu acho que o Lula ganhou uma boa fiscalização na cola dele agora. Olha só uma matéria que é do Diário do Poder que eu trago agora para vocês. Oposição obstrui as comissões até que seja instalada a CPMI de 8 de janeiro. O André Fernandes, ele deu a declaração de que não vota mais nada. Nada, nada, nada. E isso é grave demais para o governo Lula. Porque o governo Lula ampliou, através de uma medida provisória, o número de ministérios. Lembra que ele aumentou 17 ministérios? São mais de 1.000 cargos que ele colocou nesses ministérios, através de uma medida provisória. E o artigo 63 da Constituição, ele fala que tem que ser votado pelo Congresso. Mas agora eles estão obstruindo, ou seja, não vão deixar isso ser votado. E aí o que pode acontecer? Cair, simplesmente cair 17 ministérios do Lula. Aí, meu amigo, é um Deus nos acuda, ou Lula acha um buraco para enfiar cada companheiro desse, ou Lula é que vai para o buraco de vez. A coisa é realmente grave e a oposição está fazendo um trabalho ferrenho. E ainda falando sobre a CPMI, depois do Pacheco ter empurrado a bola para frente, que ia acontecer no dia 18, ficou marcado para o dia 26. Então, uma nota data, dia 26, quarta-feira. Só que, presta atenção, vai ter uma outra bomba nesse dia. E essa matéria é da Folha de São Paulo. A Polícia Federal marcou um depoimento de Bolsonaro sobre 8 de janeiro, ou seja, a próxima quarta-feira. Então, no mesmo dia em que se instaura a CPI, na Câmara dos Deputados e no Senado, porque é uma CPMI, ou seja, ela é mista, Bolsonaro dá seu depoimento. E Bolsonaro vai ser ouvido. Não tenha dúvidas que Bolsonaro vai ser um dos convocados para prestar depoimento nessa CPMI. E isso, meu amigo, vai ser histórico. Eu tenho certeza que tanto os petistas quanto os apoiadores do Bolsonaro estão secos para saber o que está acontecendo. E eu garanto uma coisa, ali muita informação importante vai surgir, porque, de certa forma, tudo aquilo que pairava pelo Bolsonaro, aquelas ameaças, que Bolsonaro ia ser até preso, extraditado dos Estados Unidos, acabou aquela conversinha mole, tá vendo? Hoje ninguém fala, não, Bolsonaro realmente não estava lá na dele, tá? Aqueles atos, invasões, o próprio ministro Marco Aurélio falou, não. Então, assim, vai se descobrir quem são os verdadeiros culpados. E tem pontos interessantes disso aqui. O Paulo Capelli, o ministro Capelli, que hoje está interinamente no lugar do Gonçalves Dias, que caiu depois que o vídeo vazou, vem questionar, e essa é a matéria do Pleno News, vem questionar o vazamento. Em vez de questionar a atuação, ele está questionando o vazamento. Agora, uma coisa a gente tem que saber. Peraí. Tinha as informações. A Polícia Federal já tinha em nota essas informações. A minha pergunta para você é, por que ninguém informou que o general Gonçalves Dias estava lá? Omitiu por quê? Por que foi omitido? Você acha que o Ministério da Justiça não sabia que o general Gonçalves Dias estava lá dentro? É lógico que o Ministério da Justiça do Flávio Dino sabia. O porquê que omitiu? O porquê que eles colocaram sigilo nas filmagens? Tudo isso, no mínimo, é muito estranho. E corrobora a cada momento mais com a possibilidade de reforçar uma narrativa, inclusive da própria mídia, de que Lula realmente teve responsabilidade. Olha, a gente sabe que esse movimento que aconteceu teve pessoas que morderam a isca e entraram como idiotas úteis lá dentro. Quebraram, depredaram e vão responder por isso. Mas a gente sabe também que tem muita coisa estranha. Infiltrados,
Teve muito vídeo que a gente não pode postar, é proibido aqui fazer esse tipo de postagem, tá? Nas redes sociais aqui, no YouTube, entre outras, das filmagens que foram feitas pelas pessoas, onde as pessoas estavam depredando e você tem que ir lá e os outros iam lá e tentavam impedir a depredação, tentavam impedir que os outros quebrassem. Essas pessoas estão presas e condenadas, e com risco de ser condenada. Mas as filmagens estão lá, essas pessoas estavam impedindo que fossem depredadas. Não é justo esse tipo de gente ser preso. Não é justo. Mas a gente não pode nem demonstrar essas imagens aqui, é o que é muito grave, né? O Brasil já está indo para esse lado aqui, ó. Olha o que a Bia Kicis postou. Foro de São Paulo fará em junho no Brasil primeiro encontro pós-pandemia. Pois é. Será, e participam do Foro de São Paulo, o presidente da Nicarágua, o presidente de Cuba, o presidente da Venezuela, dentre muitos outros. Será que essas pessoas teriam uma petulância de pisar aqui no Brasil? Será que aconteceria? Pois é, a gente sabe que tem um prêmio pela cabeça de Maduro de 15 milhões de dólares. É muita grana. Será que Maduro tem coragem de pisar aqui no Brasil e pagar para ver se militares não irão trair o Lula e prender o Maduro aqui e deportar para os Estados Unidos? Como é que funciona tudo isso, hein? Será que Maduro vai ter coragem? Será que nós vamos ser o primeiro solo a receber o Nicolás Maduro aqui dentro? Será que os outros vêm? O Daniel Ortega pisa no Brasil? Então, assim, o Foro de São Paulo existe, tá? Então dizer que ele não existe é ridículo. O próprio Lula já assumiu que existe esse Foro de São Paulo, que é uma entidade ideológica voltada com toda certeza com fins a implementar a cultura socialista e até o comunismo aqui na América Latina e na América do Sul todinha. Isso o próprio Maduro já falou, inclusive com o apoio da China e da Rússia. Então, o apoio é ideológico. O Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, está tentando reaproximar do Lula, oferecendo dinheiro. Não vai resolver. Não vai resolver. Lula já tem todo o dinheiro que ele precisa, tirando da gente, da população. Ele não quer isso. Ele não quer dinheiro para a Fundo Amazônia, ele não quer dinheiro para os outros. Ele quer dinheiro, ele quer a ideologia dele implementada. Ciro Gomes já dizia, Lula voltou para vingar. Falas como essa aqui provam isso. Guerra aos militares. Olha o que Lula disse. Se eles querem guerra, vão ter guerra e vai perder, declarou Lula após vazamento. Ou seja, é uma fala de Lula. O amor voltou ou o amor declara guerra aos militares do próprio país? Pois é. Alguma coisa não está certa. Né? Alguma coisa está errado nessa história toda. Então Lula falou que vai declarar guerra aos militares, vai eliminar todos os militares porque ele acha. E olha só, para você ver a gravidade de tudo. O incômodo de Lula não é o fato do Gonçalves Dias estar lá dentro. Não é o fato do Gonçalves Dias estar, inclusive, apontando, orientando algumas ações lá dentro. Não é isso. A indignação do Lula é o vídeo ter vazado. Aí você já vê o teor de tudo que está acontecendo, aí você vai já ver que realmente algo muito grave está acontecendo. Né? Algo muito grave está acontecendo. Então, você vê as falas do Lula, é um presidente que quer feder os outros, é um presidente que ataca, é um presidente que declara guerra aos seus próprios militares, não tem diplomacia para lidar mais com as pautas políticas. Ou seja, Lula hoje ele não entende que a imprensa não é aquela mais imprensa submissa de antigamente. Olha só, você não ia ver numa imprensa de forma alguma uma matéria como essa, todo mundo passava o pano. Então lá em 2002, Lula mandava, estava tudo bem. Aqui, agora, Lula, quando ele fala, e fala muita besteira, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo. E cada vez mais a popularidade de Lula despenca. Não à toa, o livro A Arte da Guerra diz que se o seu inimigo faz besteira, deixa fazer. Então, que Lula fale, que Lula faça lives, que Lula dê depoimentos, declarações lá na Europa, lá na China, na Rússia, na Nicarágua, onde quer que ele esteja.
Porque quanto mais ele fala, mais o brasileiro perde qualquer esperança de que Lula vai fazer um bom governo. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai trazer sempre mais conteúdo para vocês. Abraço.